o andamento, a maneira que o culto ele é feito. Porque tem gente que acha que o culto vem aqui e seja o que Deus quiser. Não é assim. Isso é desorganização. E tem gente que fala que isso é de Deus. Não precisa organizar nada. Chega lá, Deus faz. Deus é seu empregado? Deus não tem que fazer nada aqui. Nós temos que cultuar a Deus, não Deus cultuar nós. Eu quero falar sobre a parte de dentro da igreja. Vamos lá? Em nome de Jesus? Vocês vão ter que levantar, tá? Na hora que eu pedir para você levantar, vocês vão ter que sair e vai ter que fazer. Irmão, aprenda uma coisa. A primeira coisa de uma igreja que tem que funcionar redondinho, antes de qualquer coisa, não é o altar. É a recepção. Uma pessoa fica na igreja conforme o jeito que ele é recebido. Sabia? Desde lá de fora até sentar na cadeira. Hã? Esse ditado é um ditado legal. A primeira impressão é que fica. Então não é de qualquer maneira que a igreja tem que ser organizada e tem que ser... Vamos falar sobre o culto. Não, o culto é de qualquer maneira. Depois que estamos aqui dentro, cultuando, aí a manifestação de Deus, pode vir a manifestação de Deus e mudar algumas coisas. Mas existe uma linha. Existe um segmento. Existe uma maneira de ser feito. Uma maneira de você trabalhar. Então, por exemplo, a recepção é algo importantíssimo. Por exemplo, nós não temos estacionamento aqui na igreja ainda. Mas se nós tivéssemos estacionamento, nós tínhamos que receber a pessoa do carro. Sabia? Lá no carro, no nosso estacionamento. Dirigir a pessoa no estacionamento, colocar no lugar certo, a pessoa sai, você recebe ela no carro. E do carro, depois do carro, na saída do estacionamento. Na saída do estacionamento, na entrada da igreja. Na entrada da igreja, até sentar a pessoa na cadeira. Existe uma maneira no Brasil que pegou que é feio conduzir a pessoa até sentar numa cadeira. Não é feio isso não, gente. Isso é organização. Você vai num restaurante e você chega lá entrando, boteco você faz isso. Mas restaurante não. Alguém te recebe na porta, manda você esperar e leva você até a mesa e você senta lá. E quando tem um metro até puxa a cadeira para a mulherada e põe de novo. A igreja é a mesma coisa, gente. Tem que começar na porta ali. Vamos esquecer o estacionamento. Na porta, a pessoa ser bem recebida e ela trazida para o lugar que ela vai sentar. Por que o pastor veio esse dia, pegou as irmãs para poder ensinar, para poder trazer esse lugar? Por quê? Porque, irmão, as pessoas, quando ela chega no lugar que ela não conhece ninguém, ela não sabe o que faz. Ela vai querer se defender, o cérebro dela. E se defender o quê? Lugar mais escondido que tiver. Eu desço, senta lá no final, da última cadeira, para ninguém ver eles. Aí você fala, pastor, mas ele quis ficar lá. Ele não quis ficar lá, irmão. É o único lugar que ele conseguiu se refugiar. Que ele olha aqui para frente e tem um monte de gente arrumada. Ele chega aqui de qualquer jeito. Ele vai lá, eu não vou lá, ninguém vai me receber. Eu fico com medo. E aí a pessoa que é designada para poder ficar na porta, ela tem a obrigação de saber disso. E falar, você veio quantos? Veio só eu e Jesus. Então vem você e senta aqui. Veio você e quantos? Veio mais 3. Vem você e senta aqui. Vocês 3. Veio mais 2. Vem você e senta aqui. Eu vim sozinho, mas eu conheço alguém. Conhece quem? Eu conheço fulano. Você olha onde é que está o fulano. E leva até o fulano. Eu vejo gente que conhece gente, que quando a pessoa acaba o culto, o outro está lá. Tinha que trazer perto da pessoa que conhece. Ela se sente à vontade. A pessoa que conhece vai ensinar ela como que é a igreja. E não dá tempo toda hora. O banheiro ali, o banheiro da mulher ali, o banheiro dos homens ali, a água... Não dá tempo toda hora de falar isso no altar. E a pessoa está com a boca seca com sede, a coitada, não está nem ouvindo o bicho cantar, ele está com medo de perguntar, onde é que toma água? Se ele vê lá o negócio, ele vai lá. Aí ele fala, como é que eu vou sair daqui? Eu posso sair? Eu não posso? Tudo isso, nós temos que falar. Nós temos que fazer. E você tem que ter a boca para falar, tem que ter vergonha. Pode falar. Ela está esperando você falar. Está contando com você falar para ela poder se sentir melhor.
É a mesma coisa quando as pessoas vão lá em casa. Eu falo tudinho, irmão, aqui, você vai aqui, fica à vontade, queixadeira, que é o negócio para... Os missionários que ficavam em casa, eu falava assim, ó, o banheiro é esse aqui, seu quarto é esse aqui, você vai dormir aqui, pode levantar de manhã cedo sozinho aí, de repente nós estamos dormindo, você pode levantar, você pode ir aqui no banheiro para fazer... Precisa ficar à vontade. Porque tem gente que acorda 10 horas, tem gente que acorda 5 da manhã. Aí fica ali na cama lá, meu Deus, eu não posso levantar porque eu não sei se posso fazer barulho, eu não sei se eu posso ir no banheiro, eu não sei se... O coitado fica lá preso, eu fico angustiado. Não é? Ele fala, nunca mais eu volto aqui nessa casa. Cai por terra. Entendeu? O coitado vai pegar água lá de noite, madrugada, com medo, aí ele nem consegue tirar o copo cai da mão dele. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Vai pegar água do galão, aquele galão fazendo... Tudo isso, gente, é você deixar a pessoa desconfortável. E quem é que fica no lugar desconfortável? Pode perguntar para o Vinícius, para o pastor Passarela. Todos os pregadores gostavam de ficar em casa. Tinha gente que veio de Brasília. E o nosso líder gostava de ficar em casa, porque ele era na casa do líder. Porque nós deixávamos a pessoa à vontade. Falei, irmão, fica à vontade, a casa aqui é sua, é assim, assim, assado. Aqui, papo, fica à vontade. Você pode levantar de madrugada, você pode assistir televisão, na hora que você quiser. Você pode, fica à vontade, pode orar, pode gritar aqui orando, não tem problema. Tem gente que ora, tinha pregador que orava a noite inteira. Ele sabia que não incomodava. Falei assim, pode orar, pode gritar e descer fogo, você chama nós para poder participar. A mesma coisa, irmão, é aqui na igreja. A pessoa chegou, deixa a pessoa à vontade, põe a pessoa no canto, fala assim, ó, eu estou aqui, se precisar de alguma coisa, levanta a mão, eu estou à sua disposição. É outra coisa, gente. Aquele lá é meu pastor, ó, depois se quiser conversar com ele, quiser conhecer ele, eu levo você lá. Muita gente não fica na igreja por causa disso. Ele tem medo de voltar. Entrei e ninguém falou comigo, saí e ninguém falou comigo. Eu não volto, mano. Por que você veio aqui sentadinho, sempre olhando para trás, ver se tem alguém diferente? Porque eu vou lá cumprimentar e depois não deixo sair sem falar comigo. O João, amigo do David, ele vai sair, ele gosta de sair primeiro, já... David, ô João, cumprimentei ele, ô pastor... Já muda, irmão. Ele começa a ter intimidade. Não é? Ele começa a sentir a vontade. Ele está virando membro da igreja. Então essa é a obrigação nossa de líder. Não é você vir para a igreja, sentar aqui, eu sou líder e quem quiser que se lasque. Não, você tem a obrigação de sentar aqui, cultuar e você ficar procurando quem é novo. E você depois ir lá e se oferecer, ó, fulano e tal... Que honra te receber. Irmão, isso muda o quadro da igreja. Aí está escrito ali, ó, família unida. Eu falava, não vi ninguém na unida. Aí acaba o culto, vem a patotinha. E os outros? Vai embora, você não conhece. Aí todo dia vê o miserável, quer conversar com ele todo dia. É igual a pastora Wanda, eu falei, ó, larga de todo dia atender a Taine, atender a Ana. Todo dia uma coisa? Todo dia tem que ficar aqui até 10 horas da noite, porque essas miseráveis. Vá, deixa eu jantar. Entendeu? Então não tem que vir procurar pastor, pedir, pastor, me ora aqui pelo Anderson. Manda um anjo a matar aquela praga. Não. Vai atender o povo. Depois um dia vai ter oração para nós. Irmão, eu tenho medo de orar para vocês, sabia? Porque se orar para vocês ficarem de manhã aqui do povo, vocês estão mortos. Ninguém mais vai para sua cara. Não pode orar para o obreiro no meio do povo. Sabia disso? Você não pode vir pedir oração aqui para o pastor, que chega um pastor aqui diferente, vocês vêm aqui os primeiros pedir oração. Se vocês caírem demoniados aqui, gente, acabou o ministério de vocês. Acabou. Você tem que esperar, sabe o quê? Todo mundo embora. E lá do banheiro. Vamos lá comigo no banheiro, pastor. Irmão. Teve uma obreira na igreja do meu pai uma vez, a pastora conheceu ela, não lembro dela, a pastora sabe o nome dela. O pastor veio pregar, pai
conheceu o rapaz através de outra pessoa, trouxe para pregar, e via anjos descendo, anjos subindo, olha a bandeja de anjo, olha o anjo com a bandeja descendo, todo mundo, acabou o culto, meu pai orava para todo mundo. Filho do cara, pai sozinho aqui. Ninguém meu pai. Meu pai está ali quieto. Passou a primeira pessoa, ele orou, a segunda pessoa, ele orou, Veio a terceira pessoa, a irmã veio. Quando a irmã veio, ela ficou endemoniada. Pegou nele, o demônio pegou ele. Ficou dois demoniados, se mordendo igual cachorro. Aí meu pai foi lá e sai em nome de Jesus. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, catou a maletinha dele, foi embora. A mulher era obreira. Nunca mais a irmã conseguiu ser obreira direito. Porque eu não quero oração de demoniado, você quer? A irmã fica demoniada, eu vou pedir oração. Não, você tá doido. Não pede mais, irmão. Entendeu? Então você precisa atender o povo primeiro. Depois que o povo foi embora, nós temos que ter o nosso dia, irmão. Só nosso. Não é a vigília, não. A vigília vem outras pessoas. Tem que ver o nosso dia como aqui, só nós. E a gente orar, eu, a pastora, os pastores colocar a mão na cabeça de vocês, abençoar vocês, orar por vocês, e aquilo vai se derramar só nós. Se acontece qualquer coisinha, é só entre nós. Ninguém precisa ficar sabendo. Qualquer pecado seus é entre vocês e nós. Não é com o povo. Tem gente que tem um prazer de conhecer as mazelas deles. Vai confiar em vocês quando, povo? Quando? Problema de casa resolve-se com o pastor, quietinho, obreiro. Sou obreiro, meu pastor tem que saber e pronto. Conta para um, conta para outro, conta para outro. Aí ninguém olha para sua cara como obreiro. Você não é problema do que os outros? Nós, obreiros, nossos problemas se resolvem em casa. E com o pastor em particular. Para ninguém ficar ouvindo. Você está aqui contando, pastor, meu marido matou eu, meu marido bateu em mim, todo mundo ouvindo. Sabe quando a sua moral vai ter aqui? Nunca. Você fala, pastor, mas ninguém confia em mim, ninguém gosta de mim. Claro, só a boca aberta. Quietinho, gente. Nós resolvemos entre nós. Jesus, sabe o que ele fazia? Churrascos dos discípulos, só eles e os discípulos, churrasco, comendo peixe. Lá ele conversava com os discípulos. É a mesma coisa que ele falava para os discípulos assim, Senhor, por que o senhor prega em parábola, que ninguém entende? E o povo fala que parábola é para entender, né? Que ninguém entende. Porque não é para eles entenderem. Agora com vocês, eu falo em particular, e falo as claras. Para os discípulos eu quis falar as claras. Para o povo ele fala em parábola, para o povo não entender. Porque o evangelho é um mistério. E mistério significa o quê? Segredo. Quem quiser que vai procurar. Quem quiser que vai caçar, vai procurar, vai cavar, vai ler, vai estudar para aprender. Não é dado de graça. Graça é salvação, gente. O resto é aprender. O que faz seminário? Você tem que pagar o preço. Porque você pensa que é fácil ensinar vocês, nós vamos ensinar aqui no dia 13/20. Teve que cavar, filho. Foi horas e horas de tempo lá estudando. Para nós que nós quiser aprender. Vocês também. Então Jesus quis falar em parábola, para ninguém entender, o povo ficar doido. O que está acontecendo? Aí o povo ia atrás. E aqueles que iam atrás recebiam. Aqueles que não queriam. Então a sua vida aqui na igreja é diferente da vida dos outros. Você veio aqui para trabalhar, você veio aqui para servir, não ser servido. Pastor, mas eu não posso nem cultuar? Fique tranquilo. Se você não cultuar, você vai ser abençoado do mesmo jeito se você tivesse cultuando, porque você está trabalhando. Pastor, eu queria ouvir a palavra lá para sair das crianças. Vai tranquilo sair das crianças, cuida das crianças, que a unção da palavra aqui vai pregar povo, você não vai ouvir a palavra, mas Deus vai te abençoar do mesmo jeito lá, porque Deus é fiel. Viu? Agora, eu tenho que se comportar como obreiro e tenho que se comportar no culto. Não é eu chegar, sentar, irmão, tô nem aí quem chegou, quem deixou de chegar. Entendeu? O som tá ruim. Tá nada, não tá não, tá bom. Ele não ouviu o som. O que pregou? Foi uma benção. Pregou o quê, irmão? Foi uma benção. Mas o que pregou? Foi uma benção.
Ele não sabe o que pregou. Qual foi o livro que usou? Não lembro. Então, lá, o pastor Vítor vai dar uma aula da recepção daqui a uns dias, nesse curso. Outra coisa. Vem cá, Thiago, por favor. Você que está que nem eu, torto. Irmão, como é que você ora para alguém que pede oração? Eu sou um membro. Eu quero oração, uma pessoa. Ô, irmão, ora por mim. É. Não precisa falar. Como você ora? O que você faz quando você vai orar? O que eu faço? É. Como assim? O que você faz com a pessoa? Coloca a mão aonde? O que você faz? Você, o que você faz? Eu for orar, eu vou colocar a mão aqui no ombro, no peito. Se ela cair, eu tô Você começa a orar e você faz o quê? Fecha o olho? Não. Não pode fechar o olho. Se tiver demoniado... Irmão, você nunca pode fechar um olho quando você for orar para alguém. E nunca pode orar para alguém se alguém atrás. Ainda mais se for mulher pesada, gorda. Igual tá indo assim. Uma vez eu fui na igreja, chamar pastor Aleixo, o nome dele. O altar dele é dessa altura aqui, ó. Ainda bem que é dessa altura o altar. É dessa altura. Vem aqui. Ele pegou e foi orar para a mulher, ela pesava no mínimo 160 quilos. Ele pegou e veio assim, ó. Agora o culto, aquela coisa toda, né? Coitado. Ele pegou e colocou a mão assim, a mulher caiu para trás. Irmão, ele tentou segurar, que jeito? Ele vlup por cima dela, ela vlup caiu, levantou, mostrou o paraíso, aquela coisa louca. E até ele acordar, filho, até ele ver o que está acontecendo. E um corre danado, até achar um pano, já fugiu o passarinho. Vacilo. Você vai orar para alguém, irmão? Você é obreiro. Você não vai receber poder porque você fechar o olho. Você tem que pôr a mão na pessoa, na cabeça, você orar, com o olho aberto, e prestando atenção. Hoje não se usa mais gravata, graças a Deus, não está usando mais gravata. Mas teve gente que foi enforcado pela gravata. O demônio pegar e puxar, o cara ficar ali, ó, morrendo. Entendeu? É sério. Viu? E não faço sozinho, não. Sempre chama alguém. Fulano, vem aqui. Ciclano, vem aqui. Ajudar. E prestar atenção os dois. Porque o demônio é ligeiro, meu irmão. Vai te dar um murro. Ah, pastor, mas, poxa vida, meu irmão. É guerra. Você acha que você é tão poderoso que não vai ninguém encostar no você? Encosta, sim. Não é porque você está em pecado, não. É porque ele é astuto. Ele vai pegar você de surpresa, ele dá uma porrada e depois ele para, mas ele vai fazer o que ele pode, ué. E de repente ele pode dar uma porrada bem dada que pode te machucar. Uma vez um obreiro, um membro ia visitar na igreja e ele lutava Muay Thai. E aí esse dia ele ia. Aí a pastora, né? Ela pegou, chamou eu e mais 3 homens para ficar vigilância. Quando ela fosse orar, era para a gente encostar, porque a gente era homem e tudo. E ele já lutava, então imagina. Passou graças a Deus que não foi, mas já preveniu, porque se acontecesse alguma coisa... Já pensou, irmão? Já... O homem já luta lá Muay Thai imagina um endemoniado. Vem o demônio das lutas. Vem o demônio do Bruce Lee nele, aí pronto, aí ferrou. Então, quando você for fazer alguma coisa de oração, de libertação, nunca faça só. Se for preciso, todo mundo ocupado, irmão, espera um pouquinho, só um minutinho. Espera. Porque você pode escandalizar o seu nome e a igreja por uma ação sua. Porque até descobrir o que está acontecendo, já fez o barraco, irmão. E aí, de repente, você vai querer agir, se machuca a pessoa, e aí? A pessoa vem, bate a cabeça, pum. Vai parar no hospital. E aí? Já pensou? Pai, pum. Dá um tai na testa aqui, ó. Racha. E aí, meu irmão? Precisa ficar 5 dias sem trabalhar. Vai cobrar do pastor. Pastor, eu tenho que pagar meus 5 dias que eu não trabalhei porque eu machuquei na igreja.
E pode processar. Tem uma situação também, o cara foi com a faca, entrou dentro da igreja, aí, né, tava mais homens, era reunião também. E aí ele saiu. Aí um membro foi atrás do cara pra tomar a faca. Ué? Loucura? Foi lá. É, irmão. E tem gente que vem armado. Quantos testemunhos você vê? A pessoa vem armada. Não, eu vim para matar o pastor, mas isso aconteceu. Eu entreguei a arma aqui e quero citar Jesus. A maioria das pessoas, quando ouve essas histórias, acha que é só... É brincadeira. É, carochinha. Até quando vê, a primeira coisa que faz é gritar. Ai, meu Deus. Lá no Maracanã, que meu pai era pastor, os obreiros ficaram na porta assim, ó. E lá era bem alta a igreja, sabe? Do asfalto, a uns 3 metros de altura, assim, ó. Depois tinha uma escada assim do lado, assim, subia. E elas vinham correndo, umas menininhas de 17 anos na favela, assim, vinham correndo assim, ó. O demônio para jogar ela lá fora. Os obreiros pegavam no alto, assim, ó. Demoniadas. Então, gente, pode acontecer tudo na igreja. Por isso tem que ser preparado, vir mais cedo para você orar. Pô, você trabalha o dia inteiro, aquela tribulação, vai para lá e para cá. Tem dia que é o dia mau, não é? Tudo errado, você começa a ficar tribulado, aí você vai pro culto. Você é obreiro. Todo desarmado. O diabo não, o diabo vem armado. Armado mesmo. E nós não sabemos quem entra aqui, sabe? Pode entrar traficante, pode entrar PCC, pode entrar... PCC deve ter uns aqui. Pode entrar assassino, pode entrar tudo quanto é tipo de gente. Entendeu? Você tem que estar ligado. Que hora que é? Eu estou sem relógio, gente. Você tem que estar ligado, porque o negócio não é fácil, não. Você entendeu? Então, sempre você tem que estar ligado. Nunca pode ficar a igreja sem estar ligado. Por exemplo, na hora da palavra, na hora da pregação da palavra. Entendeu? Você tem que ser... Eu não sei se eu estou fazendo isso. Nós temos que arrumar um esquema de alguém... Não precisa ficar em pé, mas sentadinho num banco estratégico. Que você vê tudo. E você... Quando era da igreja lá, e as pessoas entravam endemoniadas na igreja. Entrava assim, sério mesmo. Já vim lá de fora, demoniado. Ficava eu, um pastor, mais outro. Aí só eu que via as pessoas demoniadas, porque eu ficava olhando, né? Deus sabe como são espirituais, o demônio. A pessoa vinha na frente e o demônio ia atrás dela. A pessoa sentava aqui e o demônio sentava na terra. E as pessoas não viam. A pessoa chegava endemoniada, ficava calando o pastor e o pastor pensava que era uma coisa qualquer. A pessoa entrava endemoniada e saia endemoniada. E a pessoa tinha medo de orar, né? De expulsar, por quê? Porque o demônio é assim, né? O pastor falou, se você tiver em oração, ele não vai humilhar você. Agora, se você tiver fazendo coisa errada, ele vai te humilhar mesmo na frente. Mas quem que é você? Você quer me expulsar? Você não é pior do que eu, você vai tornar pior do que eu. Ele demônio mesmo, então. Então, gente, é assim, ó. E outra coisa, eu vou lembrar, eu falei um negócio. Quando você for orar para alguém, e o demônio se manifestar, e o demônio falar, quem é você? O que você faz? Quem é você para poder vir orar por mim? O que você faz, irmão, numa situação dessa? Pastor, corre aqui, pastor. Sabe o que você tem que fazer? Manter-se firme. Eu sou filho de Deus. Abaixa a cabeça atrás, em nome de Jesus. Porque você pode ter pecado, vai ser melhor que ele. Não é? Espero. Eu espero. Não é? Não é possível, irmão, que você é pior do que aquele demônio. E você é filho de Deus. A maioria, ele é mentiroso. A maioria das vezes ele joga um H. Você caiu na dele, ele levanta. Opa! Oh, você pensa que ele não vai falar isso comigo? Sou pastor? Quem é você, pastor? Eu sou pastor. Cala a boca, demônio. É, entendeu? Se ele vê que você é igual cachorro vira-lata, viu cachorro vira-lata? Dá um portão. Sabe portão ele? Agora, se você ficar com medo, ele tá lá, todo paixão. Não é? Agora, se você chega junto, ele... O diabo é a mesma coisa, gente. Ele chega aqui, ele não vai baixar a bola.
Ele vai querer te pegar. Ver o seu ponto fraco. Se ele vê, ele vai... Quem é você? Aí ele fala, peguei esse trouxa. Eu sou filho de Deus. Cala a boca, Satanás, em nome de Jesus. Minha mãe ora. Não recua. Nem que você saia com ele na porrada, mas você tem que vencer. Irmão, tô falando sério. Nem que você arrasta ele aqui, o bicho do nego pegou. Mas vem cá, diabo, leva lá pro fundo. É você agora. Tira o meio do povo. Mas não ré do pé, porque o diabo ele é astuto. Ele é malandro, gente. Uma vez o pastor botou um testemunho assim. Aí a pessoa endemoniada, aí chamou esse pastor pra ir. Ele tava dormindo. Então ele levantou, colocou só a calça e Foi lá. Aí chegou lá... Você tá sem cueca. E daí que eu não sei cueca? Foi? Foi mesmo? A pessoa, gente? A pessoa fica com medo. Mas o que tem a ver com cueca? Não é? E pega, gente. E muita gente sai fora e corre, se esconde, passa vergonha. Aí, você for no meio do povo, o povo fala, meu Deus, o que o irmão fez? Aí começa a querer investigar a vida do irmão e aqui é a luta. Entendeu? Então, você tem que ter autoridade. Você não pode ter medo do demônio de jeito nenhum. Ai, pastor, eu tenho medo de orar para o demônio manifestar. Você não tem que ter medo, não, irmão. Deus te deu poder, autoridade. Pode ser que o demônio demore, mas ele vai sair uma hora. Ou na canseira, ou na luta, ele vai sair. Entendeu? Por quê? Porque tem gente que é legiões. E a gente não sabe orar, a gente ora como se fosse um demônio só. Aí quando você ora para um demônio só, por exemplo, tem legião, você ora, sai um, mas tem mais 7.999. Até sair os 8.000, você vai ficar 2 noites lá orando por ele. Sai. Aí você não por um. Não foi assim que Jesus Cristo fez com o Gadareno? Não foi? Quem é que é você? Seu nome? Legiões. Então sai. Todos eles foram para o porco, 2.000 porcos. Se Jesus Cristo perguntasse, Jesus ia ficar expulsando leão o dia inteiro. Então tudo você tem que aprender isso aqui no curso. Não é só a gente chegar, louvar, dar oferta, pregação e ir embora. Não é não, irmão. Isso é o básico do básico do básico. A igreja tem muitas coisas. Muita coisa. Tem que saber orar. Quando alguém perguntar a oração, um pastor, ora por mim. Aí a pessoa fala assim, não fala não. Por que não pode falar? Mania de querer que Deus tenha que revelar tudo. Deus tem que fazer. Deus é obrigado a revelar que você está com dor de barriga? Irmão. Deus é obrigado a revelar que você está desempregado. Deus é obrigado a revelar que você está... Deus não é obrigado a revelar nada. É pela palavra que você é vitorioso. Então, muito bem, Micaléu, eu vou pedir oração. Oração por quê, irmão? Que oração? Saúde. Sua saúde? Em que área? No estômago. Pronto, vamos orar no seu estômago. E ora. Pastor, eu quero uma oração. Que oração você quer? Vida financeira. Por que vida financeira? Está desempregado? Está devendo? Ué, você tem que perguntar. Você vai orar especificamente para aquilo. Existem 1000 coisas para você orar. Orar para minha vida financeira. Aí você vai orar, Deus, dá dinheiro para esse homem. Não, pastor, dinheiro eu tenho. É que eu estou meio sem saber o que fazer com o dinheiro. Irmão. E aí? Toca no coração dele, pai. Que ele vai fazer uma oferta. Não é? Que agora eu na minha vida. Você entendeu? Irmão. Um dia eu passei uma vergonha tão grande que eu nunca esqueço. Nossa. Tem um amigo meu, que ele foi para a igreja, porque ele estava... uma briga no casamento, aquela coisa do casamento, ele foi para a igreja, pai, e Deus restaurou o casamento dele. Ele trouxe um amigo dele um dia, falou assim, Gênio, ora para esse irmão aqui, que ele está com um problema quase igual ao meu. Aí eu, tá bom. Não, irmão, fica tranquilo, que Deus restaura o casamento, que Deus é Deus que abençoa. E eu fui pregando. Aí ele falou assim, irmão, mas eu estou bem com a minha esposa. Eu falei, Porque eu lembrei do irmão, mas o irmão também teve, ele falou assim, eu estou depressivo. Eu não estou aguentando comigo, pastor. Esse foi o problema. Só que o irmão também já teve depressão. Eu não lembrava. Só lembrei do casamento.
O cara não voltou mais na igreja. Poderia ter voltado, né? Se eu tivesse... Bom, vem cá, o que está acontecendo, filho? Ele ia falar, pastor, meu caso, estou com problema de saúde, né? Mas que saúde? Estou depressivo. Por que você está depressivo? Aconteceu algum trauma na sua vida, alguma coisa? Não, pastor, nem sei. Você não sabe, então vamos morar aqui para Deus. Porque tem gente que é depressivo porque foi traído. É depressivo porque perdeu o emprego. É depressivo porque brigou com não sei com quem. É depressivo porque perdeu alguma coisa. É depressivo porque perdeu o carro, conseguiu pagar. É depressivo por tanta coisa, meu irmão. É depressivo porque a mãe morreu não sei na onde, o pai morreu não sei na onde, e o negócio está vindo lá e não sei o que lá. Tudo tem que ter uma raiz, gente. Todo problema tem raiz. Aonde começou o problema? Você tem que fazer, como é que fala? Uma entrevista com o camarada. Entendeu? Ainda mais se o camarada já está vindo na igreja. Foi a primeira vez, orar porque, quero orar. Mas por que você quer orar? Ele fala 2 coisinhas, tá bom, irmão, você ora aí rapidinho. Mas olha, estamos aqui. Você precisa de algum conselho, alguma coisa? Tudo é um jeito da gente falar, da gente fazer. Porque, irmão, você sabia que tem gente que não liberta porque ninguém descobre por que começou? E ora uma vez, e ora 2, e ora 3, e ora 4, fica endemoniado, ser expulso. Semana que vem ele vem de novo endemoniado, ser expulso. Outra semana que vem endemoniado. Pô, Deus não liberta, irmão. Quer dizer, a pessoa fica endemoniada todo culto. Tem alguma coisa errada. Porque o demônio já saiu na pior oração. Você não crê nisso? Na hora que você ora, quando o demônio sai, ele é liberto. Agora, quando ele sai e vai embora, e ele não aprendeu como vencer aquilo, o demônio volta. Ele mais 7. É melhor que nem tivesse orado. Se você piorou a vida da pessoa. Ficou endemoniado, caiu, você expulsou? Não, vem aqui. Por que está acontecendo na sua vida? Não, você ficou endemoniado, precisa saber, que precisa ajudar. Aí a pessoa, não, pastor, eu passei isso, passei aquilo. Então, aí você tem que fazer assim, 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 assado. Senão o demônio vai voltar pior. Você sabia disso? Nem expulsar o demônio e deixar a pessoa embora, não. É chamar a pessoa, vamos lá. Senta com ela. Porque se você deixar ela embora, ela vai embora, o demônio vai pegar ela de novo e vai trazer mais 7, vai ficar pior do que antes a vida dela. Porque ela não aprendeu a vencer aquele problema que está trazendo esse demônio para ela. De repente ela liberar um perdão, pronto. Se ela falar só, o demônio não tem poder. Mas enquanto ela não fala, nem que ela não crê, mas você fala, filha, eu perdoo o fulano e tal, por causa disso, me ajuda, pai, eu estou perdoando, mas me ajuda da força para poder sustentar. O demônio não tem mais como voltar, porque você já liberou perdão. Ele não sabe se tem fé, se não tem, ele está ouvindo a sua palavra. Se falou, venceu ele. E aí ensina a pessoa, eu sei, irmã, que você não está crendo, mas continue nessa força, continue fazendo isso, e Deus vai dar vitória. Porque é a pior coisa do mundo, você trazer a pessoa primeiro vez na igreja, orar, expulsar o demônio e deixar ela embora. A Bíblia diz que o demônio vai dar a volta e vai observar a carta vazia. E não tiver ninguém, a Bíblia diz que vem, Mateus, a Bíblia diz que vem ele e mais 7 pior do que ele. Para destruir aquela vida. Que viu que ele já aprendeu um caminho para libertar ele. Então ele não quer que volte mais. Ninguém é liberto, irmão, por causa de uma oração. Só é liberto com a palavra. A Bíblia diz que a única coisa que liberta é a palavra. A oração alivia, dá força, dá graça para você ter a mente, aprender e vencer. Não existe pilim-pim-pim no Evangelho. Tem gente que acha que é pilim-pim-pim. Orei, tchups, com a mágica. Não é mágica. É um processo. Então, você precisa ensinar a pessoa a ser liberta. E liberta. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo liberta, verdadeiramente ele liberta. Como que a pessoa hoje recebe uma oração, expulsa o demônio, a semana que vem ele fica demoniado de novo? Ele não foi liberto. Porque o gadareno, ele foi liberto e nunca mais voltou o demônio nele. Mas a Bíblia só mostra aquela oraçãozinha de Jesus Cristo ali. Mas Jesus Cristo falou com ele. Ao ponto de ele perguntar, quero que o senhor. Ele falou, não vai não. Volta lá
Seus parentes. Não teve uma aulinha ali para ele? Teve, com certeza. Porque sempre foi assim. A palavra que liberta a gente. Quem está me entendendo? Amém. Lembra de alguma coisa aí, pastor Wilson? Vem cá explicar que eu estou... Olha só, por que que a gente pede para as pessoas vir à frente no culto? Quando você for pregar, quarta-feira, deixa uns 15 minutos para fazer isso. Porque, irmão, você pensa que a pessoa sair dali e vir aqui é a mesma coisa daí? Não é. Sabia? Que quando a pessoa levanta para vir à frente, no mundo espiritual, ele está rompendo uma barreira que ele está indo se entregar. Antes disso, eu vou explicar uma coisa. Por que que a Bíblia diz que quando a gente unge os enfermos com óleo e ora por oração da fé, as pessoas são curadas? Está escrito. E por que as pessoas não são curadas muitas vezes quando está internada? Sabe quando uma pessoa ela é curada quando ela está internada? Quando ela chama o pastor. É quando eu vou visitar. Quando você chama o pastor para visitar, ou alguém visitar, você está se humilhando aquilo lá, crendo. E aí a oração faz efeito. Quando eu vou por conta própria, não acontece quase nada. Porque a pessoa que tem que querer, é a pessoa que tem que sujeitar, honrar aquela oração. Aquela honra de chamar, traz para ele uma bênção. O que Jesus Cristo falou assim, ó? Ninguém foi curado aonde ele morava. Porque ninguém honrava Jesus Cristo. Ninguém foi curado em Nazaré. A Bíblia diz que ele não pôde curar ninguém. Não é? Porque ninguém honrava ele. Então, quando você vem aí para frente, e vem aqui, a pessoa vem, ela está honrando a palavra. Ela está saindo e honrando, crendo que eu vou ali na frente, eu vou receber a oração e vou ser abençoada. Quando a pessoa vem aqui à frente, irmão, você tem que fazer isso, nós obreiros. Porque não tem espaço, puxa a cadeira, põe as pessoas aqui, ó. E você vai orar. Vem cá, Léo. Tá as pessoas aqui, ó. Aqui. Aí, muitas vezes, né? Tá eu aqui, eu chamo os obreiros. Bom, vem cá orar. Tem gente que faz assim, ó. Não faça isso. Você tem que vir na frente da pessoa. Orar na frente da pessoa, eu conto atrás. Não é assim. Colocar a mão na cabeça e orar assim. Você tem que fazer assim, ó. Outra coisa, um casal. Senta lá. Vem cá, vocês dois. Rápido, ligeiro. Não se arrumar, não. O casal pede oração. A pessoa faz assim, ó. Não pode, irmão. Esse tem um demônio, essa tem um demônio diferente. Cada um tem um demônio. Não viu? Não pode. Isso é oração de preguiçoso. Tá com preguiça, acaba logo. Não. Você tem que orar para o homem, depois você tem que orar por ela. Quer orar para os dois juntos? Põe a mão aí. E aqui se ora pelo matrimônio dos dois. Casamento, para a união, para a graça, para Deus dar força, para eles se amarem mais, para eles se respeitarem mais. É uma oração coletiva para os dois, que serve para os dois. Aí os dois, vem, solta aí. Os dois, vem de frente para mim. Os dois estão aqui. O homem está com tuberculose. A mulher está com sarampo. Não é a mesma oração? É? Não. Como é que vai orar assim? Porque sabe por que orou assim? Porque não perguntou o que a pessoa quer. Porque só está orando, né? Não pode orar. Oração nem chegou, não chega, não pega. Está perdendo o tempo das pessoas. Então, são pessoas diferentes. Ele é ele, ela é ela. E aí você ora individualmente.
E quando você pega até uma certa intimidade, você pergunta, varão, quer falar alguma coisa em particular? Quer falar alguma coisa em particular? De repente tem coisa que ele não quer falar perto da mulher dele. Não é? Uma vez eu peguei um rapaz que ele estava com problema de... Pode citar. Doença pegada de mulher aí? Na rua? Tem outro nome, como é que fala? Não doença. Hã? Sexualmente transmissível, pau, que negócio, entendeu? Então a pessoa pega e... Não é? Quer falar quietinho. Aquele assunto, irmão, problema aqui nas partes íntimas. Você não precisa ir lá também pegar, né? Você ora aqui, ó. Não é? Aproveitar já, né? Não. Ora direitinho. Tem igreja aí que tem nego pegando, hein? Lá na África tinha um cabo assim, olha. Demônio. Então, quando a pessoa vem aqui na frente, irmão, você vai orar por ela desse jeito. Tá bom? Legalzinho, bonitinho, da maneira certa, sem uma... E outra coisa, quando tem aquele monte de gente, você não precisa fazer um culto na cabeça da pessoa. Ainda mais quando o pregador está orando aqui já. Ele está abençoando. Você está aqui, só coloca em posição, irmão. Você determina a bênção e vai. Você não precisa ficar lá orando. Tem gente que não sei se é medo ou preguiça de orar para os outros, ele fica só em um. Tem mais 30. Não tem como. Tem que orar para todo mundo. Porque o pregador já está profetizando a bênção. Você está aqui só abençoando para ver se algum demônio se manifesta, alguma coisa, e você, entendeu como é que é? Está entendendo? Senão você fica o tempo todo ali na pessoa. Fica por aí, fala assim, irmão, passa para o outro. Porque a pessoa está ali, esquece dos outros. Entendeu? Aí você vai orando, vai ali, sem pressa, bonitinho. A unção do óleo é muito importante, gente. A unção do óleo. Quer usar o microfone? Isso aí? Vou explicar uma coisa. Calvinista quer falar. Explicar para as pessoas que vão pregar os comportamentos de um pregador. A primeira coisa que você tem que aprender é usar o microfone. É igual a minha mãe sempre fala, né? Esse microfone aqui, gente, ele é um microfone sem fio e ele tem uma forma de captação. A captação dele é o quê? A captação dele é aqui, ó, direto. Então, às vezes as pessoas usam o microfone assim, ele está captando aqui, a voz dele está saindo aqui, ó, tá errado. Ou ele usa muito perto, se eu usar muito perto, a regulagem do som é impossível, não tem como você regular. Então, a pessoa tem que aprender a usar o microfone. Então, quando você vê que é um microfone sem fio, a captação dele vai vir direto. Então, a forma de você usar ele é mais ou menos um palmo da sua boca. Se você usar um palmo, o que vai acontecer? A sua voz vai ficar boa, não vai ficar tão aguda e nem tão grave, e a pessoa que está no som vai conseguir regular. Tem gente que ele faz o quê? Para vocês vão aprender aqui, fica mais fácil. Quando ele sobe aqui no altar, ele pega o microfone aqui. Aí ele fala, tem outra pessoa falando com uma voz diferente. Então, por exemplo, a voz da minha mãe é muito alta, certo? Aí pega uma pessoa com a voz mais baixa. Então, a regulagem da voz da minha mãe é uma coisa lá. Vamos supor que está no volume 8. Quando a pessoa com a voz baixa pega, eu vou ter que erguer lá. Mas a pessoa faz o quê? Amém, irmãos? Vamos lá? Entendeu? O que ela fez? Quando ela falou que ela não ouviu, ela já colocou perto da boca. Aí acabou regular, você não consegue regular mais. Então, quando você for pregar, que você pegar o microfone de alguém, você tem que lembrar, isso aqui é um microfone sem fio, a captação dele é direta aqui. Eu coloco mais ou menos um palmo, 4 dedos, 5 dedos aqui, que é direcionado para minha boca, e eu espero 2 ou 3 minutos para a pessoa que está no som regular a minha voz. Tem gente que tem a voz grave, tem outro que tem a voz aguda. O que a gente tem que fazer? Ninguém está vendo, mas a gente faz isso com todas as pessoas. A gente vai regular de acordo com a voz dela. Então a voz da minha mãe está alta, está no 8. A pessoa pegou aqui, está baixa, ela está falando aqui. A gente vai aumentar para 10, 12, até a gente conseguir encontrar a regulagem, entendeu? Outra coisa, a pessoa está aqui no altar. Ó, o direcionamento do retorno é isso aqui, ó, de frente. Se eu tiver aqui, a captação já é outra. Aí a pessoa fica andando aqui e ela não ouve. Aí ela faz o quê? Põe o microfone na boca.
a tendência a pessoa não se ouvir é enfiar o microfone na boca. Você nunca pode fazer isso. Então você tem que fazer o quê? Você tem que se antenar onde que você está. Você vai pregar, tem 2 retornos aqui, estão virados para mim. Então o melhor som é aqui. Eu posso andar aqui, tranquilo, posso andar aqui. Se eu quiser, eu ando bem no altar, então vem aqui. Mas eu sei aonde que eu estou usando o microfone. Porque a gente tem que sempre regular de acordo com cada pessoa. Então, por que a gente ensina isso? Porque as pessoas não conseguem perceber isso só de olhar. Tem que ensinar tudo, gente. Porque a gente tem experiência, a gente analisa. Como que eu aprendi a pregar? Olhando meus pais. Mas eu sentava e analisava o que ele estava fazendo. As pessoas não fazem isso. Elas não estão nem aí. O cara sobe no altar, primeira coisa que ele faz, coloca aqui. Aí ele, meus irmãos, vamos lá, tá errado. Você tem que pegar o microfone, deixar aqui e olhar para o povo. Porque a primeira vista vai ser o que vai dar autoridade para você ou não. Se a pessoa pega o microfone, meus irmãos, vamos lá, abre a Bíblia, quer dizer, ele não está com autoridade, que está baixando a cabeça. As pessoas não vão confiar no que você vai falar. Até isso você tem que entender. Você pegou o microfone, abraçou a pessoa, não tenha pressa. Coloca aqui, olha para o povo, meus irmãos, hoje estamos aqui e começa a falar. Porque a pessoa vai ver que você está no controle da situação. Se você enfiar o microfone aqui, a pessoa falar, esse cara não tem experiência. Vou pegar assim, né? Ou pegar aqui. Como a captação é aqui, se eu colocar a mão aqui, ó, eu já vou distorcer o som. Quem faz isso é rapper, gente. Porque o rapper não canta nada. Ele só sabe falar, ele não tem voz para cantar. Aí ele bota aqui para distorcer e pronto. Mas você não, você tem que pegar aqui, ó. Esse microfone aqui, ó. Você pegou aqui no meio, está pegando certo. Por quê? Você está tirando a mão da captação. Então, quando sua voz sair, a captação aqui vai ser perfeita. Você colocou na distância perfeita, acabou. Aí você vai estar falando a voz audível, independente se você fala alto ou não. A pessoa vai estar entendendo o que você está falando. Você vai dar tempo para a pessoa que está lá no som regular o seu som e não vai ter problema nenhum. Então, você pegou o microfone, amém, pastor, obrigado. Coloca o negócio aqui, a sua Bíblia. Olha para o povo, começa a falar com o povo. Não precisa você chegar gritando, não precisa disso. Você chega cumprimentando. Então, amém, irmãos, às vezes você vai pregar numa igreja, ninguém sabe quem você é. O que eu faço? Eu pego, amém, irmãos, paz do Senhor Jesus, sou o pastor Vinícius, venho da igreja tal, meus pastores são tal pessoas, é lá da cidade tal, você vai se apresentar. Porque quando você se apresenta, você vai mostrar a autoridade que você tem. Porque tem gente que vai chegar aqui, ele não sabe que você é obreiro, que você é nada. Aí você vai se apresentar para a pessoa, para ela vai olhar para você de um olhar diferente. Eu sou novo. Se eu chegar num lugar, as pessoas não dão muita credibilidade. Porque é novo. Quando eu chego e eu falo que eu sou pastor, vou bem arrumado, sei me comportar, aí eu trago autoridade. A maioria dos lugares que eu vou pregar, eu não prego só a Bíblia igual eu prego aqui. Eu falo um pouco da minha história. Porque a minha história vai quebrar a rejeição da pessoa. Você é novo, já te olha com um olhar diferente, não te conhece. Aí você conta quem você é. Você fala um pouco da sua história, o cara fala, não, o cara tem testemunho, velho. Mostro quem que é os meus pastores. Então, tudo isso daqui traz autoridade para você. Então, a primeira coisa, você tem que saber usar o microfone. Você vai pregar, analisa, olha bem o microfone que você tá, veja a captação, não coloca muito perto da boca e espera. Não tá se ouvindo, você fala, Vaso, você pode aumentar aqui um pouco para mim? Gente, não tem problema você falar. Se o cara tá olhando para você, você pode mandar fazer aqui, igual meu pai faz, a gente já aumenta. Ou se a pessoa não tá olhando, você pode pedir. Você está no culto. Quanto mais você tenta fazer um negócio robotizado, mais as pessoas veem que você não tem experiência. Por que a televisão mudou hoje? E os caras, apresentadores, fazem mais sucesso é o quê? Foi o Thiago Leifert. Estou falando com a voz da consciência, que é o cara que está no ponto. Todo mundo sabe que tem o ponto, mas ninguém tinha coragem de falar. Aí o cara vai, apresenta, faz uma graça, uma brincadeira, aí ele quebra o gelo e as pessoas veem que ele está no controle. Então, a forma que você anda aqui, você não precisa andar rápido, você pode andar tranquilo. Você está no controle da situação. Na hora de ler, você fala, abre em Gênesis. Você pode parar aqui, esperar um segundo. Você não precisa abrir, amém? Vamos lá. Aí você fica apavorado, não consegue achar o texto, acabou. Aí você olha para o telão, cadê o texto? Não tem. Quer dizer, você começa a ficar desesperado. Então, você tem que fazer o quê? Tem que ter paciência e calma. Pegou o microfone, cumprimenta a igreja. Amém, irmãos, Deus abençoe, hoje é culto de quarto, não sei o quê.
Abra sua Bíblia em Gênesis, você abre a Bíblia, espera pôr no telão, vai falando alguma coisa, depois você entra no texto. Isso é coisa básica que vai mostrar para as pessoas que você tem autoridade, que você sabe o que você está fazendo. Se você chegou e pegou o microfone errado, esse cara nunca pregou na vida. Entendeu? Então, analise. Pegou o microfone, a gente aqui tem um sem fio. Olha bem aonde que você vai usar o microfone. Se você não está se ouvindo, dá um toque lá em quem está no som. Se você quiser andar, você analisa onde que está o retorno aqui, ó. Para você vir aqui, andar tranquilo e se ouvir naquilo que você está fazendo. Outra coisa, você subiu aqui, pegou o microfone. A forma que você termina a pregação vai determinar se você tem experiência ou não. O que as pessoas fazem? Amém, não sei o quê, amém? Foi a palavra que o Senhor me deu. Quem fala isso, gente, não sabe nada, não tem experiência. Porque ele viu outra pessoa fazendo, né, e aprendeu aqui. Não pode fazer isso, porque você mata a sua palavra. Nós somos uma igreja que tem um louvor no final. Você tem que aplicar a palavra que é dita. Então você pregou, você tem que fazer algo profético em cima daquilo que você pregou. Igual eu prego, faço o voto no final, tem que fazer o apelo, ou então você tem que fazer o quê? Dia de quarta. A gente faz muito isso de quarta. Tem que chamar as pessoas para frente. Você viu que teve algumas pessoas que pregou aqui, que é nova, que fez isso. Por quê? Porque eu falei antes. Falei, irmã, quando você acabar a pregação, você manda o povo levantar, presta atenção aqui. Ó, amém, irmãos, Deus abençoe, Gênesis, não sei o quê, e Deus agiu e tudo, amém? Vamos se colocar de pé? Pum. Você está mostrando que você está terminando a palavra, você não está terminando seco. Porque senão acontece o quê? A pessoa faz, vamos lá, a palavra que o Senhor me deu, amém? Aí o pastor pega aqui, o louvor não está lá em cima, fica aquele clima ruim, aí o pastor tem que subir aqui, amém, irmãos? Aí o cara tem que meio que pregar de novo para ver se o povo entra de novo no clima. Porque o pregador quebrou o clima. Tudo é ambiente, gente. Tudo é ambiente. Por que a gente bota uma música na hora que a pessoa está pregando? É muito mais gostoso você ouvir o cara pregando com uma música de fundo, a pessoa fica mais concentrada. Tudo isso daqui não é espiritual, isso aqui é natural. A gente tem que moldar o ambiente. Os caras, quando iam entrar no Santo dos Santos, eles não entravam de qualquer jeito. Vamos lá, sacrificar. Não. Eles entravam, eles ficavam horas ali, ó, batendo o incenso. Incenso não é um negócio de cheiro. Incenso na Bíblia é fumaça. Eles colocavam a fumaça toda em volta, eles preparavam o ambiente para Deus descer. Então o pregador ele tem que fazer isso, ele tem que preparar o ambiente para as pessoas receberem a palavra, para depois ele aplicar a palavra. Por quê? Você faz o apelo, a pessoa vem na frente. Aí você prega, meu irmão, foi a palavra que o Senhor me deu, acabou. Aí às vezes a pessoa ouviu a palavra, gostou e não aceitou Jesus. Entendeu? Então faça isso. Terminando a palavra, em nome de Jesus, Gênesis 2 fala isso, amém? Vamos colocar de pé? O povo se colocou de pé. Se for de quarta, você fala, vem aqui todo mundo na frente que nós vamos orar agora em nome de Jesus, vamos aplicar essa palavra. Acabou. O povo vem na frente, os obreiros já sabem que tem que orar. Você ora, depois quando terminar, você vai fazer o apelo. Você fala, coloca a mão no teu coração, fecha os seus olhos. Aí você fala, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Aí você vai insistir, porque a maioria das vezes, na primeira vez, a pessoa não aceita, né? Vamos aceitar Jesus, você quer se reconciliar. Eu sempre falo, aceitar Jesus, gente, não é você amanhã ser perfeito. Aceitar Jesus é você entregar a sua vida para Ele e você vai aprender o que é ser de Deus. Tudo que eu estou falando aqui, gente, é coisa que você pode repetir, não tem problema nenhum. Você está instruindo a pessoa o que é aceitar Jesus. Porque antigamente era o que? Aceitar Jesus é o que a pastora pregou aqui. Colocar uma saia amanhã, tirar o batom. Não, isso não é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é você entregar a sua vida a Ele, para que Ele possa transformar a sua vida e você vai aprender a ser crente. Você falou sobre aceitar Jesus, ninguém está vindo. Aí você fala sobre reconciliar. Ninguém vai aceitar Jesus se ele já aceitou. Ele já tem na mente dele que ele tem que reconciliar. Aí você faz o quê? Tem alguém que quer se reconciliar? Você tem que ir quebrando os obstáculos. Você nunca pode falar, gente, quem quer aceitar Jesus, vem aqui na frente. Ninguém vai vir, gente. Ninguém. Você tem que falar, levanta a sua mão direita. Aí a pessoa vai falar, mais fácil levantar a mão do que ir lá na frente, né? Levanta sua mão direita bem alto, você quer aceitar Jesus. Toda a igreja fecha o olho, os obreiros de olho aberto, mas a igreja fecha o olho. Você está falando isso, não é para o povo fechar o olho.
é para a pessoa que quer aceitar Jesus falar, ninguém vai ver então, quando eu levantar minha mão. Levanta sua mão direita bem alto, a pessoa levanta. Aí depois você fala, vem aqui na frente, por favor. Aí a pessoa já vem, porque ela já levantou, já se entregou. Não tem mais volta. Aceitou Jesus, agora não tem mais como. Vou lá na frente. Aí ela vem, aí o obreiro vai orar. Tem mais alguém? Você viu que não tem? Você não fala assim, não tem mais ninguém? Não. Você fala, gente, feche os seus olhos, vamos orar por essa pessoa. Se não veio ninguém, eu nunca faço isso. Não tem ninguém, gente? Então beleza, vamos orar. Não. Tem mais alguém? Você está vendo que não tem ninguém. Amém, gente? Não tem, tem alguém que quer aceitar Jesus, você está vendo que não está vindo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Você já entrou, ninguém percebeu que não veio ninguém, entendeu? Você tem que fazer as coisas disfarçadamente, porque senão fica a impressão, o cara pregou, ninguém aceitou Jesus, palavra ruim. Não, tem gente, às vezes não tem gente nova. Então você prega, tem alguém que quer aceitar Jesus, quer reconciliar, em nome de Jesus, levante sua mão direita, feche seus olhos, vamos orar, Pai, continua orando. Quer dizer, eu já saí do apelo sem ninguém perceber, porque se eu falo assim, não tem ninguém, aí o cara vem na live, essa igreja aceita Jesus, ninguém aceita. O outro fala, a palavra foi ruim, velho, ninguém aceitou Jesus. Entendeu? Mas nem sempre alguém vai aceitar Jesus. Então esses são detalhes que um pregador tem que saber. Para quê? Para que ele possa conduzir o povo. Então você pregou, vai para o apelo. Vamos colocar de pé? Amém? Feche os seus olhos, vamos orar aqui, os obreiros de olho aberto. Pai, em nome de Jesus, para essa palavra, em nome de Jesus, vai abençoar o povo, tudo. Amém? Feche os seus olhos. Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Se você quiser aceitar Jesus pela primeira vez, eu queria que você levantasse sua mão direita bem alto. Aí você vai insistindo. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Amém? Deus vai transformar a sua vida. Levanta sua mão direita bem alto. Você quer aceitar Jesus para mim ver você? Aí a pessoa levanta a mão. Aí você fala, vem aqui na frente em nome de Jesus. Tem alguém que quer se reconciliar nessa noite, igual a nossa irmã? A igreja, batendo palma, feliz, festejando. Tem que festejar, gente. Isso tudo a gente assiste na televisão e acha que é natural. Não é natural. Tudo é ensaiado. Tudo é programado com os obreiros. A gente, igual quando a gente é obreiro, a gente tem que aprender da glória. Porque o cara que está aqui, ele está com a pressão inteira da igreja nele. Então ele está aqui, ele está pregando, parece que tem dia que o negócio não está indo. Aí o cara ali dá um glória, o obreiro, glória a Deus, bate palma. Aí o povo se anima, a igreja começa a vir com o cara. Isso tudo são ensinados na igreja. E é responsabilidade dos obreiros. Então, quando você estiver no culto, você tem a obrigação de dar glória na hora que a pessoa está pregando. Você tem a obrigação de analisar o momento de bater palma. Porque você, que é obreiro, vai ajudar o pregador a conduzir a igreja para o poder de Deus descer. É o que o louvor faz. Levanta suas mãos, canta mais alto, só a igreja. O que eu estou fazendo? Eu estou incentivando a igreja a adorar a Deus. Aí depois vem o poder de Deus, o povo caindo arrebatado. Por quê? Nós que estamos no altar induzimos o povo a louvar, a abrir o coração, a pessoa chega endemoniada, tribulada. Você vai fazer a pessoa se levantar. A mesma coisa da palavra. Você vai direcionar a pessoa. Você está com o microfone. Você é responsável pelo culto agora. Você vai pegar e vai conduzir o povo. Aceitou Jesus. Veio a pessoa, aceitou Jesus. Vamos orar. Orou ali, coisa rápida, não precisa demorar muito. Amém? Levante suas mãos, aplauda o Senhor. Tudo. Sempre você tem que entregar o microfone para alguém, com o povo aplaudindo, o povo animado. Porque é o tempo de você passar para outra pessoa, o pessoal está batendo. Igual o louvor das mulheres. Por que eu não desço mais? Porque eu fico ali tocando violão. Porque fica um clima horrível, gente. É uma luta. As mulheres demoram para subir, porque é um monte de mulher. Aí fica aquele silêncio na igreja. Aí demora para pôr o som lá. Aí acaba com o ambiente. Aí está todo mundo no pique do louvor, aí fica 5 minutos aquele silêncio. Você ouve até os grilos. Acabou o ambiente, gente. Tudo é ambiência. Então, eu subi, o louvor subiu aqui, eu já fico tocando ali, fazendo um barulho, todo mundo já tem uma paciência a mais. As mulheres cantou, acabou, já entro direto. Tudo isso é programado. Tudo isso é ensaiado, coisa que nós já sabemos, que as pessoas não percebem. E é coisa que nós vamos sempre aprender no curso. Para quê? Para a gente trazer uma ambiência para a pessoa que está no culto. Para ela sentir bem, para ela sentir... Às vezes a pessoa está sentindo bem e não sabe nem por quê, é a música que está de fundo. Está tocando no coração dela, está abrindo o coração, não fica aquele clima, entendeu? Então, aprenda. Analise bem quando você for usar o microfone. Você vai dar o testemunho, você é obreiro, vai dar o testemunho. Não tenha medo.
Fale. Você está vendo que sua voz está baixa? Comece a falar mais alto. Para quê? Para as pessoas entenderem o que você está falando e mostrar que você está dando o exemplo disso. Então, você que vai pregar, não esqueça. A forma que você pega no microfone, a forma que você fala, que você se apresenta, e o final é o mais importante. Não adianta você arrebentou na pregação. Chegou no final, amém? Vamos lá? Pum, acabou. Acabou sua pregação. Então saiba terminar. Faça o apelo, manda o povo se levantar. A forma mais fácil. Amém, irmãos? Deus falou muito dessa palavra. Vamos se colocar de pé? Pum. O povo levantou. Já mudou. Fecha os seus olhos. Ora um pouco. Depois faz o apelo. Depois terminou o apelo. Ora com o povo. Uma coisa importantíssima que o pregador tem que fazer. Faça as pessoas repetirem o final. Por quê? A pessoa ouviu a pregação inteira. Só que quando você fala no final, ora comigo em nome de Jesus, repete, Deus, aí o povo, Deus, louva comigo, pá, vamos adorar a Deus. Você está mandando a pessoa falar, aquilo está entrando no coração dela, gente. A repetição não é uma coisa à toa. Quando você manda a pessoa repetir, você está dando fé no coração dela. E ela vai gerando fé, porque ela está repetindo aquilo. Ela está lançando no mundo espiritual a palavra dela. Então aquilo que está na vida dela está caindo por terra. Por uma coisa que você mandou ela repetir. Mas o mundo espiritual tem efeito. Então você faz o quê? Você manda o povo repetir, no final manda aplaudir. O pessoal sai animado, irmão. Sai com fé. Por quê? Isso é coisa que mexe com o sentimento da pessoa. Você vai num show de coach, os caras mandam o povo levantar, vamos colocar de pé agora, coloca a música arrebentando, começa a gritar. Por quê? Porque ele está mexendo com o coração da pessoa, velho. A fé ela tem que ser liberada de alguma forma. A fé do cristão é liberada como? É louvando, é adorando, é profetizando. Porque as pessoas começam a colocar no coração, velho, o negócio vai acontecer mesmo. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Tudo que Jesus fazia era poder, milagre, por quê? Para atrair o povo, para ouvir a palavra. E depois, no final, ele aplicava a palavra no coração do povo. Então, lembre-se, você tem que estar preocupado com o jeito que você está segurando o microfone e a forma que você vai conduzir a sua palavra. Sempre coloque na sua cabeça, o final é mais importante que o começo. Saiba aplicar o final da palavra. A melhor forma é como? Terminou a sua palavra, manda o povo levantar. Levantou, você ora. Se tiver o dia que você vê que não tem gente que não é crente, faz o apelo. Não veio ninguém, saia dessa parte disfarçadamente. Amém? Levanta sua mão, alguém quer aceitar Jesus. Você vê que não tem ninguém, fecha os seus olhos, pai, não, já entra na oração. Sem falar, não tem ninguém que quer aceitar Jesus? Acabou o clima. Porque eu falei, esse cara tá com autoridade nenhuma, velho. Ninguém aceitou Jesus. Entendeu? Então faça isso, que aí você vai praticando. Para quê? Para que se torne mais fácil para você e as pessoas aceitem a sua autoridade. Quando você for falar, elas vão ver e analisar. Não, essa pessoa sabe o que ela está fazendo. Por mais que seja a primeira vez. Quando eu preguei a primeira vez, o cara falou, não, nem parecia que você pregou a primeira vez, velho, se não tivesse falado. Por quê? Eu ficava vendo meu pai, filho. Meu pai fala assim, meu pai prega em tópico, meu pai não sei o quê. Minha mãe fala desse jeito, segura o microfone assim. Eu analisava aquilo. Então, vocês estão tendo a oportunidade, gente, de ter uma igreja que vai ensinar vocês a não precisar sofrer. Tem igreja que o cara prega 10 anos e não sabe pregar, porque ele aprendeu do jeito errado. O jeito que a gente prega, você pode pregar em qualquer lugar. Que você prega ensinamento, quando tem que ter poder, tem poder. Tem pastor que é só poder. Ele só vai pregar em igreja pentecostal. Ele nunca vai chegar numa igreja grande. Por quê? Porque ele prega daquele jeito. Hoje a igreja mudou. A visão das pessoas são mais culta. Pessoas querem ouvir conteúdo. Ninguém aceita mais qualquer coisa. Então estude a palavra para você chegar aqui e as pessoas terem expectativa do que você vai pregar. Porque elas já colocaram na mente que aquela pessoa estuda, que aquela pessoa se prepara. E aí você começa a desenvolver o seu ministério sem sofrimento. Vocês já estão chegando numa igreja que já tem gente. É muito mais fácil. É só você chegar, aplicar o que você está aprendendo no curso e quando você for ver, as pessoas já estão te respeitando. Amém? Então, basicamente, o culto de quarta é o que a gente mais usa isso. De domingo, praticamente, a gente não usa, porque como é mais gente, tem como chamar todo mundo aqui na frente, né? Então, você faz o quê? Quando você mandar o povo levantar, o louvor já vai subir. Pum, subiu o louvor, já começa a tocar.
Aí a gente vai tocando, você vai orando um pouco, depois deixa o louvor cantar um pouco, depois você volta, faz o apelo e termina o culto em nome Uma de coisa Jesus. importante quando você for orar, gente, não é gritar que vai dar poder. É você saber o que você está orando. Porque muitas vezes a pessoa grita, começa a me irritar. Entendeu? Então você tem que ouvir como é que está, como está sendo a sua oração, como não está saindo, entendeu? Sua voz. Porque a gente começa a põe aqui e você fala, meu Deus, acaba logo. O povo também não recebe nada. Então, tudo isso faz parte, porque são coisas do dia a dia, né? Como diz a Carol, mas são coisas que fazem diferença. Amém? E quando você estiver sozinho, por exemplo, fazendo um culto, né, que você vai ter que a pessoa acaba o culto e te entrega o microfone, como o pastor Vinícius falou, você fala um pouquinho, você fala, tá encerrado, em nome de Jesus Cristo. Porque se acabar, tá, e coloca, todo mundo falando para essa cara assim, ó, acabou ou não acabou? Acabou ou não acabou? A pessoa fica perguntando. Até que a pessoa começa a sair porque viu se você desceu. Entendeu? São coisinhas simples que fazem total diferença no dia a dia. Amém? Vamos encerrar? Vamos. Pastor Dourado. Então, a semana que vem nós vamos falar mais sobre esses ensinamentos, né, do culto. Eu falei pouco hoje sobre o culto. Nós vamos ensinar tudo sobre isso. Tá bom? Pastora, vem orar em nome de Jesus. Tá, ainda?